Bom, seguinte, em qualquer negócio, a CG Consult põe o dedo na ferida. O lucro, a falta de lucro é decorrente de um problema. Se você não puser o dedo na ferida, você não chega a lugar nenhum. Então tem um monte de coisa para fazer qualquer empresa, mas tem uma ferida que é o lucro. Essa tem que pôr o dedo. Então, nós atuamos diretamente na busca de resultado. E outra coisa, a busca de resultado só acontece se nós gerarmos uma sinergia entre as pessoas. Não é uma pessoa que consegue fazer o lucro, é um grupo de pessoas voltado. Então, o que nós fazemos? Colocamos dentro o dedo na... Fábio, vem cá, por favor. Colocamos o dedo na ferida e colocamos uma sinergia entre todo o grupo da empresa. Nessa sinergia que nós colocamos, tem muita gente que se empolga, você vê a qualidade da pessoa. E tem outras que a gente vê que não dão para a coisa. Essas, vamos dizer, com o nosso trabalho, elas acabam sozinhas espirrando do processo. Ok? Bom, vamos lá. Eu quero agradecer muito, vamos dizer, como eu falei, o nosso trabalho é decorrente da participação de uma série de outros. E aqui tem alguns dos outros que couberam no slide, não coube todo mundo, mais uma vez. Então, aí são parceiros, são clientes, são todos vocês do Arão estão relacionados aqui. Nós temos parceiros aqui, a Ponto 1 está fazendo o quinto trabalho com a gente. Quer dizer, quando o indivíduo faz o primeiro, faz o segundo, o primeiro foi busca de resultado, e agora está fazendo de criar uma equipe de comando, para ele, dono, pensar no crescimento. Então, eu agradeço a todos vocês, a todos que estão aqui e uma série que não estão, porque é com vocês que nós chegamos no resultado, não foi sozinho. Pode virar. Ok. Vai. Bom, o que é que a CG Consult gera? Antes eu falava, gerava lucro. Eu digo, é muito mais do que isso. Gera lucro e alegria. Nós temos o prazer de dizer que nossos clientes são pessoas satisfeitas com o que fazem depois do nosso trabalho. É impressionante a mudança da atividade da pessoa, da postura da pessoa com o nosso trabalho. Com mais dinheiro e mais satisfação. Veja, uma coisa complementa a outra, uma não é decorrente da outra. Tem muita gente que tem dinheiro e não tem satisfação. Os nossos clientes ganham dinheiro e ganham satisfação. Então, o nosso foco é aumentar o lucro e a satisfação nos trabalhos que nós fazemos. Aumentar a lucratividade envolve conhecimento e experiência. Eu diria, muita gente fala, não, mas fazer isso é isso que tem que fazer mesmo, não tem outra coisa para fazer. Vai fazer. Né? Experimenta. No nosso trabalho, nós temos uma fase de um mês, mais ou menos, para a empresa média e grande, que a gente fala de diagnóstico. E a gente dá liberdade para o cliente, porque nós temos confiança no nosso taco. Se quiser parar, porque no diagnóstico nós indicamos tudo o que ela tem que fazer. Se quiser parar, fica à vontade de parar e acabamos por aí nosso trabalho, só recebemos o diagnóstico. Eu digo, nesses monte de anos que a gente trabalha, tiveram 4 que falaram, bom, você já deu toda a dica, deixa que daqui para frente eu vou sozinho. Dos 4, 3 voltaram a falar, olha, não consegui sozinho, volta aqui e continua. Tá? Ok? Bom, isso aqui, só para dar um exemplo, essa aqui era o dono da empresa não deixou pôr os valores, está em porcentagem em relação à meta que tinha sido estabelecida de 100. Essa empresa era uma clínica médica que tinha 20 e tantos anos,
era a mais importante no momento da região, depois foram aparecendo outras, ela foi se desatualizando. Nesse período aqui, ela estava perdendo um pouco de dinheiro. E as dívidas começaram a se acumular e rolou um boato no mercado que eles iam fechar, iam quebrar. Veja imediatamente para onde é que veio o faturamento. Nós fomos chamados nesse mês de dezembro, né? Os médicos todos estavam com o currículo na praça para sair, as enfermeiras que trabalham naquele equipamento mais sofisticado, todos estavam com o currículo na mão. Nós pegamos aqui. Veja o que nós conseguimos no primeiro, segundo, terceiro. Nós chegamos na meta que era superior a tudo que eles tinham. Com que? Envolvendo as pessoas, pondo o dedo na ferida e envolvendo as pessoas em resultado. O Gustavo Cerbasi, acho que muitos de vocês talvez já tenham ouvido falar, é o maior escritor de livro de autoajuda do mercado. Isso é a palavra dele. A técnica da CG para geração de riqueza na atividade empresarial é de uma eficácia única. Eu conheço, eu recomendo. Ele chegou a fazer um outro trabalho junto com a gente. Então, veja, uma recuperação é quase uma subida em linha reta. Isso, o dono da empresa aqui, ele falou, deixa para lá, vai quebrar mesmo. Né? Nós entramos e desfizemos o sonho dele, não deixamos ele quebrar. Tá ok? Então, veja, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em 8 meses, e uma coisa fantástica aí, nós cobramos, uma parte das nossas cobranças é por sucesso. A parte de contábil dele estava tão complicada que a gente, se fosse fazer a conta por sucesso, a gente encontrava vários números diferentes. Então, o Fábio e eu falando o seguinte, não vamos apresentar número nenhum, ficamos só no fixo. O dono da empresa falou, não, mas isso aí não é justo, nós tínhamos combinado. Eu falei, pô, mas qualquer número que eu diga, tem um outro número que pode ser válido. Bom, uma semana depois ele telefonou, chamou a gente, pediu para nós irmos lá, avisou, primeiro, que queria continuar o trabalho. Segundo, já que a gente não deu valor, ele arbitrou um valor para nos pagar de variável. Isso, olha, para nós foi emocionante. Nunca tivemos um caso do cara se dispor a pagar quando a gente não está cobrando. Tá? Eu acho que isso foi um outro exemplo bárbaro. Essa aqui é um exemplo de uma siderurgia. Quando nós iniciamos o trabalho, a siderurgia estava bem. A siderurgia, esse fulano, o dono da empresa, ele é muito ativo, ele não estava ganhando o dinheiro que ele pretendia, ele estava tendo um EBITDA de 200 mil por mês, num faturamento de 5 milhões, ele achava que isso era muito pouco e fez um contrato de pré-venda com uma siderurgia francesa. Quando ele nos chamou, ele falou, Dilon, daqui a 4 meses nós vamos nos reunir para definir o preço da venda. E o preço da venda está linkado com alguns parâmetros de resultado da empresa. Eu quero que vocês maximizem esses parâmetros aí para eu ganhar mais dinheiro. Pois bem, começou aqui, ele estava em menos 200. No 4º mês, ele pagou a multa contratual e continuou com a gente. No 9º mês, ele estava com lucro operacional, minha gente, de média do último mês, de quase de 1,2 milhão por mês. Sabe o que é ter um lucro operacional de 1,2 milhão por mês? O cara ri até o outro lado da orelha. Né? Então, esses são os nossos trabalhos. Gerar lucro e gerar satisfação. Ok? Volta um pouquinho. Muitos de vocês devem conhecer o Reinaldo Domingos. É também um grande, um cara de muito sucesso
e está muito dedicado à autoajuda agora, até de criança pequena. Então, essa frase dele, a conquista de lucros antes não imaginadas, passou a ser possível com a CG Consult. Ele, durante muito tempo, ele se inteirou bastante com a gente. Ok. Filho. Bom, existem perto de 90 técnicas de gestão. Né? Quando a gente vai fazer um trabalho na empresa, de um modo geral, a gente fica aplicando 10, 11, 12 técnicas diferentes. Mas nós não temos o hábito de falar das técnicas. Aqui vamos comentar apenas o seguinte. Nós trabalhamos muito a pirâmide de Friggle, que tem na base, você tem que focar no mercado futuro. Mercado presente e o mercado futuro. Como é que você pode pensar em desenvolver uma empresa se você não sabe para onde vai o mercado? Então, ele dá muita força na análise do mercado futuro. Dá muita força na preparação dos donos da empresa. Veja, a gente não está falando de gerente, da preparação do dono da empresa, o que ele visar, como é que ele deve pensar. E inovação. Empresa que não inova, ela não sai do lugar, ela fica na mesmice. Tá? Então, vamos dizer, essa é a base da pirâmide de trabalho de Friggle que nós adotamos, ela gera riqueza. Agora, o que é indispensável? São os 7 fases de conceitos de prática. Eu queria que vocês repetissem comigo em voz alta. Fase número 1. Fase número 2. Fase número 3. Inovação. Fase número 4. Customizar. Fase número 5. Comprometimento. Fase número 6. Cobrança. Fase número 7. Mercado. Fase número 7 agora. Desculpa. Oitavo. Parceria. Gente, isso aqui é básico em cima disso. Você tem que pôr objetivo, pôr acompanhamento, pôr cobrança, e a cobrança tem que ser uma cobrança sadia, não pode ser uma cobrança dando martelada. Você dá a cobrança você dando martelada, você desanima a pessoa. Você tem que ter cobrança positiva, tem que comprometer o cara. A cobrança tem que ser persistente. Fala, porra, mas vocês enchem o saco com isso. Vamos continuar enchendo. Uma coisa que a gente garante para quem vai trabalhar, a gente garante o seguinte, uma coisa eu vou te garantir, você vai trabalhar mais. Porra, mas não tem... Você vai trabalhar mais. Né? Inovar, experiência, tudo. Vamos dizer, eu digo, quem não tem experiência fica derrapando no problema e não chega onde se quer, no lucro. Ok? Vamos lá. Garanta uma vida mais alegre, com maior lucro gerado em sua empresa. Transformamos a empresa que você tem na empresa que você quer. A receita está aqui. Experimente e comprove. Lucro, mais satisfação. O Fábio e eu, nós garantimos. Muito obrigado. Perguntas para o João ou para o Fábio? Eu estou de suporte. Pode ser um comentário? Pode. A gente ficou de Elon na semana passada, a gente está numa fase de expansão da empresa. E é impressionante quando a gente conversa com o Odilon, que a gente aprende, assim, 1 hora, 2 horas de conversa. Uma das melhores coisas que a RN trouxe para mim, além do lucro, que vem trazendo há mais de 2 anos, foi umas amizades. Uma delas é você, Odilon, que tenho muito orgulho de ter como amigo e aprender toda segunda-feira com você. Parabéns. Muito obrigado, pô. O Rafael, eu já chamo de filho, né? Porque é um rapaz de muito valor. E o Odegar chama de pai. São 3 gerações. Né? 3 gerações. Tá? Gente, conseguir lucro é uma coisa que dá um prazer muito grande para o Fábio e para mim. Eu digo, vocês sabem que eu passei esses 14 meses aí, uma boa parte do tempo aí hospitalizado, mas eu ficava elétrico em saber que as coisas estavam acontecendo fora e eu não estava podendo participar. Tá?
a alegria de participar, a alegria de estar com os clientes, como nós temos 2 agora aí. Os caras estavam quebrando, tá? Hoje os caras estão num faturamento, eu comentei para alguns aí, num faturamento de R$500 mil mês. Não é muita coisa, é uma empresa pequena. O indivíduo está com a nossa estratégia pondo no bolso R$150 mil por mês, em cima de um faturamento de 500 mil. Isso aí, eu mesmo, eu não tive nenhuma empresa que tivesse uma margem de resultado tão grande. Então, esse fulano que estava para quebrar em 30, 60 dias, hoje ele está vendo que ele pode passar dessa fase, porque ele acumulou 3 anos de prejuízo, quer dizer, andou bobeando, mas superando essa fase, ele pode, em 1 ano, R$150 mil por mês, não precisa faturar mais do que isso. Veja, dá para o cara ficar milionário e meio em 1 ano, no primeiro ano. Tá? E isso, vamos dizer, eu agradeço sempre as pessoas que estão comigo, porque a gente falar é uma coisa, a gente falar e conseguir com que os outros façam é bem diferente. E nessa empresa a gente está conseguindo, como nas outras empresas, que os outros façam. Que nós não gerimos a empresa, nós somos os estrategistas, nós damos o caminho e convencemos a seguir uma determinada estrada. E a estrada que a gente tem apontado tem sido uma estrada de sucesso. João, eu tenho uma pergunta. Parece uma coisa tão óbvia, né? Você for gerar lucro, satisfação, eu acho que todas as empresas buscam. O que você falaria que é o principal erro quando você entra nas empresas? Tem alguma recorrência um certo erro que toda empresa comete, ou a maioria das empresas que estão nessa Palhares, o principal erro, ao meu ver, são 2 coisas que eu acho erros. A primeira, a pessoa se perder na burocracia. Você vai para qualquer empresa, o dono da empresa, a primeira coisa, porra, estou por aqui, tenho trabalho, não tenho fim de semana, vou trabalhar. Ele está trabalhando o quê? No preenchimento de papel que está atrasado, no preenchimento disso. O indivíduo não está pensando no sucesso da empresa. Ele não está focado no progresso da empresa. Ele está focado na burocracia que ele se envolveu de tal maneira que ele não consegue sair. Então, se envolver na burocracia e deixar de olhar o futuro. Depois, ele não dá para ele o tempo. Teve um trabalho que nós fizemos, era um japonês, e o japonês sabe que é fera no trabalho. A esposa dele veio do lado, para mim e para o Fábio, comentando: Seu Odilon, eu acho que eu estou perdendo minha família. O Nelson, era uma loja, eram 3 lojas que ele tinha, ele trabalha de segunda a sábado na loja, e domingo ele vem para a loja para completar as coisas que não conseguiu fazer entre segunda e sábado. Ele falou: eu estou perdendo meu marido. E uma das primeiras coisas que nós falamos para ele, eu falei: Nelson, nós vamos fazer um trabalho para 2 dias por semana você está fora daqui da loja. Ele, juro por Deus, ele deu uma risada e falou: vocês estão sonhando, vocês não imaginam o que é isso. 4 meses depois, ele estava 2 dias por semana fora da loja, e com isso ele estava comprando melhor, estava sabendo o que estava se passando no mercado, e o faturamento, e o lucro dele tinha aumentado 20% em 4 meses. Então, a pessoa se envolve, deixa de inovar, deixa de pensar no futuro. Veja, o primeiro quadradinho da pirâmide lá conhecer o mercado vendo o futuro do mercado. Não é o futuro do mercado aqui em São Paulo, no Brasil, é o futuro do mercado no mundo. Tá? Então, ver o futuro do mercado. Eu mesmo, quando voltei da empresa que eu fui fazer na Espanha, eu abri, eu sempre
fazia consultoria em empresa muito grande, e eu abri uma empresa pequena para saber como é que se trata uma empresa pequena. 6 anos depois, eu estava de tal forma envolvido com essa empresa pequena, eu falei, estou saindo do meu foco. Eu comecei a procurar alguém para comprar a empresa pequena, para eu continuar no meu foco disso aqui. Eu comprei essa empresa, eu vendi a empresa. Eu queria um sócio. O cara falou, sócio seu, não quero ser, você é muito exigente, mas se você quiser vender, eu compro. Ele comprou minha empresa. O mês passado, ele vendeu essa empresa. 90 milhões de reais. Ele pegou a empresa e eu dei 1 ano de consultoria para ele. Você tem que focar o futuro, tem que focar o futuro, tem que focar... Ele focou o futuro. Ele já estava vendendo para 16, exportando para 16 países. E conseguiu vender a empresa por 90 milhões de reais. Quer dizer, os caras estão... Então, pensar no futuro, inovar, sair da burocracia. Odilon, tem algum tamanho de empresa que seja foco para você? Eu e o Fábio, nós já pegamos empresas. Normalmente a gente põe um limite mínimo, tá? Mas teve uma que o Fábio ficou condoído do dono, então caiu bem abaixo do limite. Era um cara de muito valor, ele tinha uma empresa que era ele e 2 auxiliares. O cara escrevia para a Record, não é? O cara era um máximo. Desculpem as mulheres que estão aqui, mas foi solenemente roubado pela esposa. Era uma esposa que ele casou, tinha casado em pouco tempo. A esposa saiu levando o carro, a conta bancária, os créditos, deixou o cara na míngua. O cara não tinha dinheiro para comer no dia seguinte. O Fábio se condoeu, falou, mão, vou dar uma mão para o cara. O Fábio, em 4 meses, conseguiu que ele voltasse à atividade, porque o cara não tinha o que comer, pô. As contas bancárias dele estavam todas fechadas, o local que ele trabalhava era alugado, ela não tinha pago os aluguéis, então ele conseguiu pôr no eixo. E o Fábio falou, bom, daqui para frente você toca. 6 meses depois, o cara procurou o Fábio novamente, dizendo, Fábio, eu já fiz, você fez a primeira parte, eu fiz a segunda, agora vamos fazer a terceira? Eu digo, esse é o nosso foco, satisfação. Então, empresa pequena, fala. Só acrescentar uma coisa que é interessante, isso aí até vem para corroborar o que o João falou, que é a questão do foco do empresário. Você imagina uma pessoa que escreve novela, o cara não sabe somar 2 mais 2. Tá? Então ele tinha que gerir financeiramente uma empresa que tinha sido deturpada totalmente nos seus números, né? Só que você não precisa pegar e criar uma planilha que, meu Deus do céu, vai me dar os centavos, tudo assim. Dentro do negócio dele, ele precisava focar alguns números específicos. Então era isso que ele precisava fazer. Não precisava fazer uma coisa absurda. Precisava fazer o que era necessário para o negócio dele. Não o que dizem livros, que diz por aí. Então eu acho que foi interessante isso aí também. Uma pessoa que não tinha habilidade com números, não tinha habilidade com finanças, não tinha habilidade com gestão, escrevia novela, via no mundo lúdico, passou a gerenciar uma empresa, um negócio que era altamente lucrativo, com uma série básica de ferramentas, de instruções que davam o resultado que ele precisava. Ou seja, era fazer o que era necessário e manter o foco em algumas coisas, não mais que isso. Entendeu? Então acho que às vezes essa sensibilidade que a gente tem que levar ao cliente, que gera também grandes resultados. Não é chegar com uma receita pronta, não chegar com um manual de instruções e dar cara esse manual, vai, pega o mercado lá. O manual não vai correr atrás do mercado. Então não adianta. Tem que ter, para cada negócio existe um remédio, existe uma forma de manipular aquele remédio e dar aquela dosagem certa, senão você mata o paciente também. Agora só para acrescentar um pouquinho. Então, para dar números ao Boi, a partir de 100 mil reais por mês a gente pega até 30 milhões. O que a gente mais pega é na faixa de 500, 600, 700 mil reais por mês. Tá? Mas já pegamos até 30 milhões e já pegamos de 100 mil por mês. Isso aí. Como é que você consegue gerar uma empresa de 30 milhões? Eu e o Fábio sozinho. Isso aqui é faturamento? De faturamento. Eu e o Fábio sozinhos. Tá?
O Álvaro conhece uma que nós levamos o faturamento para 11 milhões por mês. Essa da siderurgia. Eu e o Fábio sozinho. Porque na hora que você pega, está com o dedo na ferida, não é tanta coisa assim para fazer. É aquilo que é para separar as outras coisas. Como eu falei, não pode se perder em outras coisas que não levem a resultado. Gente, nós estamos com o tempo estourado. O Dilon continua aqui com a gente. Se alguém tiver alguma dúvida ainda, no final conversa com o Dilon. Ou então pega um cartãozinho, melhor ainda, aí vai ter um tempo mais tranquilo para conversar. Algumas pessoas têm que sair, o Antônio Carlos, a Tatiana, acho que o Jorge também, por outro compromisso, a reunião do Conselho do Rotary, então fique à vontade. Então, eu só quero dizer, se vocês tiverem alguém para conversar com a gente, nós não cobramos um centavo para conversar. Apresente e a gente conversa. Eu tenho certeza que a gente, as conversas nossas são muito boas. Se vai fechar ou não vai fechar negócio é outro papo, mas as conversas são sempre interessantes. Para pegar a palavra até do Rafael. Obrigado.